Olá! Hoje eu vou conversar com David Braia, que compartilhou um painel muito interessante sobre métricas para time de design. Este é o Bora Marcar. E vamos lá conversar sobre isso. Boa noite, valeu por ter aceito aí essa bucha. Nada. Como é que você tá, cara? De onde é que você fala? Eu estou falando de Recife, mas acho que você conhece bem aqui, né? Pois é, eu sou de Pernambuco também. Embora eu esteja em Florianópolis faz um tempinho, mas sou pernambucano. Você é Pernambuco, que coisa boa, cara. Eu tinha visto no seu LinkedIn que você fez a federal aqui, né? Eu sabia que você era. Eu fiz a estadual, né? Eu fui fazer o PE, que foi sistemas, e aí Uhum, depois eu fiz design na federal. Os dois no campus de Caruaru. legal. Ah, que legal, legal. Ah, então você é da casa, né? Então, não faz nem graça dizer que é da terra do tubarão, que você já conhece tudo isso, tá? De có e salteado. Já sei demais essas tretas aí, já. Conheço demais. Bom, a dinâmica desse podcast é assim, você traz o tema, e como eu vi que você estava comentando ali sobre um tema muito legal, sobre métricas de times ali, eu mesmo sugeri que você trouxesse o tema, e fica à vontade também. Geralmente, a gente Uhum, começa por um lugar e termina a conversa por outro tema nada a ver com a história, sabe? Às vezes assim, é raro, mas acontece sempre. sim. Mas, assim, eu vou fazer algumas perguntas aleatórias, assim, a gente vai bem interagindo, não tem um roteiro específico, né, sabe, de perguntas e respostas. A gente vai pela curiosidade do tema mesmo, tá? E, primeiramente, assim, Beleza. apresenta um pouco, fala um pouco sobre você e como é que você chegou a ter esse ponto de liderança, como foi assim que eu encontrei seu post, né? Você já teve metrificando aí a galera de design, então me conta um pouco aí sobre você. Ah, boa. Cara, primeiro meu nome é David, né? E aí sempre rola aquela indecisão das pessoas, ah, David ou Davi e tal. E aí, por causa disso, o sobrenome ele fica mais marcante, né? O Braia aí é mais simples do pessoal lembrar e até fazer referência lá ao Velozes e Furiosos, né? Então, para mim, é um elogio em massa, né? Assim, quando acaba emplacando o Braia mesmo. Eu trabalho na área de design já há mais de 15 anos, né? Então, eu sou daquela galera que talvez um pouco presunçosamente diz que as coisas eram meio que mato, que, né, prototipava ainda no Fireworks, né? Photoshop CS1 era novo ainda, pegou ali os primórdios. Quando Então, a gente fazia uma coisa bem estruturada, já era no Illustrator. exatamente. E aí eu peguei aquela época da febre da logo da Claro, assim, de botar reflexo em tudo que você via, né? Então, efeitos do Fireworks, aquela coisa toda. Então, estou na área aí já há um tempo considerável e entrei na área inicialmente com design para jogos, né? Eu fiz parte de um projeto do Instituto Oi Futuro, né, que é ligado a Oi Telecomunicações, em parceria com o governo do estado de Pernambuco, que é o Oi Nave. É uma escola, né, um núcleo avançado em educação, que tem essa parceria aí para o ensino médio e também especialização técnica, né, que quem dá ali é o CESA, né, que é o Centro de Estudos em Sistemas Avançados do Recife. Acho que eles ainda dão, eu fui da primeira turma desse núcleo avançado em educação, e o curso que dava lá era desenvolvimento de jogos digitais. Então, assim, o primeiro contato ali com o mundo mais de produto e digital, design e tal, foi mais por causa do desenvolvimento. Então, assim, aprendi a desenvolver, mas acabei migrando cada vez mais para a parte de design, até pela necessidade, né, dentro do projeto. Pô, você vai desenvolver um game, você precisa da parte de ilustração, você precisa da parte de interface, etc. E tal. De game design, né, documentação. Então, foi muito mais por esse sentido. Mas mesmo nessa época, eu já gostava muito da parte de gestão da equipe, né? Então, dentro da equipe, ainda no colégio, eu já figurava ali na figura de um GP, né? Dentro da equipe no colégio. Isso era muito engraçado, porque a gente chegou a fazer um projeto que ganhou
um destaque, né, no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que era um game, e isso levou a gente a dar palestras no Porto Digital, aqui em Recife, e dentro do César, que depois acabou aglutinando a mim e a minha equipe, né, da época. E eu lembro que quando a gente foi apresentar, a gente não sabia quem que estava ali na plateia, e eu me apresentei como IEP. Eu tinha, sei lá, 17 anos, assim. E eu estava lá com o CEO do César, o superintendente do Porto Digital, né? Não fazia ideia de quem que era essa galera, né? O Silvio Meira, assim, eu ainda sabia porque ele já tinha palestrado algumas vezes, mas não tinha um contato muito próximo ainda. E foi engraçado que depois que a gente acabou de apresentar, eles foram se apresentar. E pareceu assim, aquela cena do Transformers, né? O prazer Optimus Prime aqui, assistindo sua palestra. E a gente, assim, a galera muito novo ainda, mas enveredei aí nessa época, e aí já que estava entrando na parte profissional, né, de tecnologia, acabei cursando também a parte de design, inicialmente ali com design gráfico, né, já tinha o curso técnico de desenvolvimento de jogos. Daí em diante eu fui me especializando cada vez mais na parte de design de interação, liderança, né? Fiz alguns cursos nesse sentido também. Cheguei a cursar outras faculdades, né? Eu também sou formado em teologia e cheguei a cursar inicialmente também biologia. Não cheguei a concluir, né? Mas curto muito bicho, o sonho era ser oceanógrafo, infelizmente não dava dinheiro, e a gente precisa pagar boleto, mas, cara, tô na área aí há um bom tempo, e aí dentro do César Porto Digital deu para ter boas vivências, é muito bacana porque é um centro de inovação e pesquisa, né? Então a gente trabalha com diversas empresas do mundo, né? Grandes empresas do mundo, multinacionais como Samsung, Motorola, Jeep, Fiat, entre tantas outras gigantes. E dali em diante o céu foi o limite, né? Fui dando consultoria aqui e ali, entrando numa empresa aqui e ali, e hoje eu trabalho junto do mercado imobiliário aí de fundos, né, dentro da Trinos, que é uma empresa interessante que está sediada em Goiás e em São Paulo. Legal. O Porto Digital ali, o recorte do César, o César ele tem, desde quando eu soube que existia, né, que assim, um adendo é que praticamente todo mundo que faz algum curso de tecnologia dentro de Pernambuco ouve falar e tenta se engajar com o César em algum momento. Isso aí é prático. Tem que ter uma cadeira dentro das disciplinas, dentro dos cursos de tecnologia e de design, dentro de todos os cursos de Pernambuco. Uma disciplina vai ser César 1, 2, 3, assim, é uma coisa assim. Sempre a gente ouve falar, porque realmente foi um grande projeto, né, o que se tornou um grande marco, assim, né, de o Porto Digital, né, e o César enquanto a incubadora ali de empresas, então virou um grande marco, assim, da frente tecnológica, né, do grande parque tecnológico que já estava construindo, né, já estava vendo ser construído ali. Eu acho que isso começou ali mais ou menos no começo de 2000, né, foi mais ou menos por aí, no começo de 2000 ali foi que começou esse projeto. E o que eu lembro bastante é que, pelo menos das vezes que eu tive contato logo no começo, tinha muito assunto sobre gamificação, sobre jogos mesmo na época, até pela inserção de várias operadoras de telefone, assim, que estavam querendo criar aplicações para que as pessoas utilizassem os smartphones, né, que nem é tão smart na época, mas mesmo assim precisava ter coisinhas para pessoas mexerem. Então a Samsung, como é que chama? LG, Motorola. Sempre tinha alguém lá que estava desenvolvendo um jogo, uma aplicação para uma marca dessa daí lá dentro do César. Exato, exatamente. O César, ele começa ainda que é 95, mais ou menos. 95, não, anos 2000, exatamente. Anos 2000, mais ou menos. Iniciativa ainda dentro do SIM, né, na Federal. E daí em diante ele vai crescendo e acaba saindo da Federal, ali do SIM, para ir para o Porto Digital. E aí, como você falou, ele ficou muito conhecido pela incubadora, né? E o pessoal adorava essa parte de games e tal. Eu lembro de algumas empresas
que foram incubadas dentro do SESI, que chegaram a desenvolver jogos para o Big Brother, para TV, né, para marcas em geral. Mas, para além de ser incubador, o SESI ele é um centro de inovação em pesquisa, né? E isso é muito interessante porque boa parte dos produtos e projetos que rodam dentro do SESI rodam, inclusive, em cima da lei de incentivo à inovação. Então, isso é uma coisa muito bacana porque você passa a trabalhar com tecnologias emergentes de mercado, que tem muita gente que não faz ideia de que existe. Entendeu? Às vezes é alguma coisa que o pessoal pensou assim, se a gente usasse tal tipo de circuito para fazer sei lá o quê, mas e como é que vai se comportar isso com o mercado? Ah, não sei. Joga lá pro César e a galera vai fazer algum tipo de projeto. Exatamente. Cara, participei de um projeto como esse com a parte de inovação da HP dentro do César, HP Labs, e era a parte de laboratório da HP na Índia. E foi um projeto muito louco, assim, porque eles desenvolveram exatamente o que você falou. Desenvolveram uma placa, um hardware que fazia alguma coisa que eles não sabiam direito para que servia. E a gente teve que pensar no problema que aquele negócio poderia solucionar. Veja, é um paradigma totalmente diferente do que geralmente a gente está acostumado a fazer ali no duplo diamante, né, no design thinking, né, que a gente tem o problema, vai idealizar, fazer discovery, né, prototipar para achar a solução. Nesse caso, não. Você tem uma solução para um problema que ainda não existe, que ninguém sabe o que é, e você tem que fazer a engenharia reversa, né? E foi um projeto muito bacana, porque além de ter esse novo paradigma, você tinha o paradigma também de ser um produto-solução que era para o outro hemisfério, né? Então, um contexto oriental. E é totalmente diferente em termos de interface, de UI, de psicologia. As percepções estéticas e culturais, assim, como aquilo se insere no dia das pessoas. Nossa, deve ser muito louco. Você ter que imaginar e ter que começar a pensar na coisa, imaginando que uma galera que não é o seu cenário, não é uma coisa que você está vendo no seu dia a dia, como é que ele vai ter acesso ou vai se beneficiar de um serviço, de um produto que está pesquisando, né? Exato, cara, a gente teve que fazer um processo de imersão antropológico muito interessante. E uma das coisas que eu me lembro, assim, que mais me marcou é que a gente descobriu que na cultura indiana, os mendigos, por exemplo, né, as pessoas que estão ali são pedintes e tal, eles pedem ajuda, né, o que a gente chama de esmola, para duas coisas e muito abertamente. Ele chega para você e diz assim: eu quero que você me ajude para eu poder comer alguma coisa e quero que você me ajude para eu poder ir no cinema. Né? É cultural, assim. Não, me dê tanto para eu poder ir no cinema. A cultura de Bollywood lá, né, é muito, muito, muito forte. Então, o consumo do televisivo também é muito. E esse produto que a gente estava trabalhando, ele era um hardware que podia ser plugado numa TV na época. E a gente estava pensando o que poderia ser feito, que ele possibilitava naquela época, nossa, muitos anos atrás, uma conexão meio que banda larga com a TV, e aí você poderia de repente ter um ensino EAD ali, você poderia ter um streaming, você poderia ter coisas que hoje pra gente o smartphone resolve completamente. Isso era o bisavô ou avô da Smart TV, né? Exatamente. Num contexto bem louco, assim, bem diferente do que a gente está. Eu peguei na época, cara, nessa mesma época, um projeto que era da Samsung, de um produto que a gente chegou a desenvolver, não chegou a ir a mercado com aquele apelo todo que a gente pensou que teria, seriam os monitores transparentes em vidro, né, projeção em vidro. Era uma coisa que a gente chegou a fazer várias pesquisas dentro ali do César na época, mas em termos de viabilidade de mercado, no final não foi para a rua. E aí, cara, tem muito disso também, de você, ao longo do tempo, na sua carreira, aprender que projetos vêm e vão, e você tem que estar mais apegado, né, ao processo do que à solução, né? Então, é muito bom. Nem tudo que a gente projeta ou que a gente pesquisa, né, vai para a rua, né? Isso aí, não sei se foi nesse sentido, não sei se foi isso que a gente estava conversando no comentário ali. Não estou lembrando agora, estou meio confuso, que foi o que eu comentei. Mas sobre
esse esquema de a gente projeta as coisas e uma coisa é o que a gente passa do processo interno, descoberta, ideação, negociações. Nesse momento de negociação, da definição até o momento que fala assim, é isso que você vai precisar realmente testar e que vai para a rua, tem um filtro enorme ali de um monte de ideia que cai por terra, um monte de coisa que você tem que tirar e refazer ou readaptar, porque a tecnologia não dá, ou porque às vezes, inclusive, a tecnologia possibilita mais do que aquilo que tu tinha pensado até. Exato. Sempre tem essa conexão com o pessoal que está ali na front para poder entender o que pode ser de interação e o que pode ser de retaguarda, né? Também tem algumas questões que tem que ser pensadas de segurança, performance e tudo mais. E aí quando vai para a rua, tem muitos que pensam assim, não vou colocar isso no meu portfólio, porque, nossa, o que eu projetei é muito diferente. Mas aí o que vale é a contação de história, cara. Como é que se chegou a contar a história sobre aquilo ali, como é que foi construído, e as decisões no final, cara, é vida real. A decisão foi essa, que foi esse feature, é uma versão, sei lá, enfim. Já estudei várias vezes isso. Então, eu projetei um negócio e tal, fiquei pé da vida, porque eu passei um tempão idealizando um negócio, fiz benchmarking, peguei as melhores práticas ali que eu encontrei e fiz. Beleza. O que você aprendeu tudo aí? É o que você vai levar, cara. Você ganhou seu salário durante esse período todo? Ganhou, então é isso, velho. Exato. Conseguiu pagar seus boletos, então vida que segue. E exatamente, a gente estava conversando disso, você falou do comentário, foi de um redesign, né, que um product designer colocou ali do Internet Banking Caixa, né? É isso, foi. E aí começou ali uma thread de comentários, eu fui comentar algumas coisas, e é exatamente nesse sentido, sabe? A gente, quando pensa num produto, é muito bacana quando a gente consegue trabalhar ele a nível de um case de UI aqui na nossa casa para botar no portfólio, numa experiência conceito. E isso é bacana porque, cara, a gente vai fazer com o melhor centro estético que a gente tem, o aprovador somos nós. Então, assim, a negociação é muito tranquila. O impacto tecnológico quase não tem, porque a gente domina a ferramenta que a gente vai prototipar. Então, a gente não está pensando muito em como que aquilo vai pesar na performance, se a tecnologia que já está no sistema embarcado permite aquele tipo de transição, de animação, de etc e tal. Mas para além a gente negligencia a acessibilidade, um monte de coisa assim, pensar, cara, eu achei bonito. Pela estética, né? Pra estética, é o que existe tudo, realmente. Então a gente a prática pela prática em si, justamente para poder fortalecer, né, o olhar estético, uma prática que o cara estava tentando quebrar a cabeça para conseguir fazer auto layout ali, e ele conseguiu naquele negócio, são os ganhos do case pessoal, né? Exato. Só que no projeto real, você vai ter esses limiares que a gente está conversando aqui e que a gente precisa entender bem como é que é feito, né? Quais são os pontos de negociação, como que você lida com pessoas, como que você consegue passar o valor das suas entregas naquele, né? Qual que é o contexto daquele produto, seja no sentido da necessidade do negócio, seja no sentido do arcabouço social, né, que aquele produto tem. Então, existem muitas outras coisas no meio do caminho, né? Aquela frase, havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho havia uma pedra. Tem muitas pedras no meio do caminho, até você pegar elas e transformar num caminho pavimentado, né? Pior, né? Tem algumas pedras que tu não consegue tirar, realmente é uns morros mesmo, que tu vai ter que subir e ver o que tem lá do outro lado, e é isso. Exatamente. E esse processo, ele passa muito debaixo do pano e não fica tão evidente, obviamente, e as pessoas acabam pensando assim, não, mas acho que seria tão fácil ser moderno, né? Seria tão fácil a gente pegar... E eu entendo, é normal as pessoas quererem evolução de produtos, principalmente produtos como a caixa ali, que foi o caso dos comentários no LinkedIn. Mas, para além disso, a gente tem que entender qual que é a história, como você falou, por trás, né? Como é que a gente conta essa história e como que a gente faz isso com as nossas entregas dentro da companhia, né? Como que a gente consegue fazer as nossas entregas falarem mais sobre a nossa história
do que necessariamente, inclusive, sobre a companhia, sobre o crachá que a gente está ali. Eu sou uma pessoa que eu tento viver a vida sempre com um propósito, para além da cultura da companhia, né? Então, hoje eu estou numa companhia que ela tem alguns valores que, dentre deles, os que eu gosto mais é o de transparência. Mas, para além do valor de transparência da companhia, eu tenho esse valor de transparência comigo, com o meu trabalho. Então, num determinado momento, a companhia ela pode me decepcionar, mas isso não pode afetar a minha transparência, nem a minha entrega, porque isso fala mais sobre mim do que sobre a companhia, quando eu entrego uma coisa mal feita, quando eu entrego uma coisa que não teve a negociação que tinha que ter tido, né, que tem aquele olhar ali em cima, né? Então, como a gente conta essas histórias, os nossos cases, o que a gente está propondo de melhoria, o que isso realmente vai ter de possibilidade de evolução futura, porque eu penso também da seguinte maneira, a gente, dentro do desenvolvimento de produtos, a gente pensa sempre naquele ciclo de iteração, né, do produto. E num ciclo de iteração do produto, ele presume que o produto ele pode ser evoluído eternamente enquanto tiver gente que trabalhe nele. Mas você vai trabalhar eternamente naquele produto? Rapaz, acho difícil, acho muito difícil. São poucos, né, os casos que eu sei, pelo menos, né? Não sei de todos, eu não tenho lá um grande de todos os que tem por aí, mas assim, dos que eu consegui ter contato até hoje, dos que eu já conversei ou já participei, cara, a rotatividade é enorme, assim, você pegar alguém que participou do iniciozinho do projeto lá, e sei lá, 5, 6, 10 anos depois, tá na equipe ali, ainda evoluindo aquele produto ali, nossa, é raro demais, nem sei se existe essa pessoa. Exatamente, é um monolito se existir essa pessoa, né? E assim, né, nessa realidade da gente ter a rotatividade grande, como é que você deixou o produto para quem vai pegar depois que você, entendeu? Ela vai entender a história que você está contando ali, ela vai ter condições de continuar a contar essa história depois de você. Então, acho que é muito nesse sentido que a gente tem que pensar como produto designer, como pessoas de produto de fato, né, que estão evoluindo. Justamente. E aí, fazendo uma conexão quase improvável, como é que a gente pensa nesse assunto da contação de história, ao mesmo tempo que a gente pensa na medição de como é que essa história está sendo contada pelos nossos colegas, pelas pessoas que estão sob nossa liderança, como é que a gente... como é que você chegou nessa história, como é que foi aquele ponto de criar um painel, como é que você me conta essa história? Tá bom. Cara, a história, ela é o ponto basilar do homem, né? Se a gente pensar nesse sentido, desde que o homem é homem, que existe sociedade, a história, e tudo é baseado em cima de histórias. Um dia um cara disse que o sal valia mais do que a terra. E aí ele começou a negociar terra com sal baseado numa história. A mesma coisa vai acontecer quando a gente está trabalhando dentro das organizações com as nossas atividades. Uma das grandes dificuldades que as empresas têm para poder justificar investimento dentro das áreas é ver o valor naquilo que aquela área está propondo. E as pessoas costumam ver valor no que você propõe quando você consegue ter um bom storytelling. Quando você tem um embasamento que as convence do porquê aquilo ali é necessário. E o sistema de métrica ali, de medição que eu consegui desenvolver dentro da empresa que eu trabalho atualmente, ela vem muito nesse sentido de trabalhar e trazer visibilidade dessas histórias que são contadas diariamente no dia a dia dos produtos, mas que são invisíveis muitas vezes para os gestores do produto, para os stakeholders dentro da empresa. Então, a gente vive uma era que muita gente está falando do ROI, né? E volta e meia você tem esses ciclos. Não, agora eu preciso calcular o ROI de design. Preciso calcular o ROI de... umas conversas utópicas no meio do caminho, assim. Duas coisas que ficam utópicas, que são um tema muito, muito similares, assim, complementares. ROI e métricas. Parece que toda vez que a gente está falando sobre essas duas coisas, a gente está falando sobre coisas utópicas. Exato. Só que antes da gente falar de ROI ou de medir o ROI simplesmente, você tem que fazer alguns questionamentos, assim. Primeiro, se eu conseguir medir o ROI, que é uma coisa complexa da gente conseguir fazer na sua totalidade, a métrica que eu vou trazer disso, esse ROI, ele vai ser um promotor ou um detrator para a minha equipe no momento?
Então, qual que é a maturidade da empresa hoje para eu mostrar, e da minha equipe para eu mostrar o ROI que tem aqui? Tem que ser transparente, mas a gente precisa entender quais são as batalhas que a gente vai traçar e vai lutar a cada momento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é com relação a métricas, assim, cara, como é que eu vou falar de ROI se eu ainda não consigo nem mensurar o que o meu designer, o que minha equipe está fazendo? Na hora das avaliações de performance, ou na hora do desligamento, ou de promoção, eu chego lá e digo, você teve alta performance e baixa performance. Aí o cara me diz, mas o que é isso? Eu não sei dizer o que é, objetivamente falando. Cara, como é que eu vou medir ROI se eu não sei dizer o que é uma boa entrega do meu PD? Tá entendendo? E como é que eu vou realmente estabelecer o que é essa boa entrega se eu não consigo mapear o que ele faz? Então começa daí. E a ideia foi muito essa. Assim que eu assumi a liderança, né, de design, né, na empresa que eu trabalho atualmente, hoje eu não sou mais o líder de design na parte de gestão, eu sou uma liderança técnica, né, na ideia de leader, né? Acabo vindo agora atuando como um especialista, mas tive durante o ano passado a gestão, né, de toda a área de design, e aí foi quando a gente implementou esse padrão, esse modelo com o dashboard. Qual que era a ideia? Meus PDs falavam assim, olha, eu não sei pelo que eu sou avaliado. Quando chega a minha avaliação 360, eu tenho um monte de comentários aqui de pessoas que são meus pares, pessoas que eu convivo, e no final das contas é a opinião deles sobre quem eu sou, mas não sobre a minha entrega. Eu assim, não, fulano é legal, eu tenho uma boa relação com ele, a gente se ajuda. O campo da subjetividade fica no campo tão superficial a ponto de se perguntar, tá, o que eu faço? Exatamente. E de fato, assim, cara, é até um pouco desleal eu pegar uma pessoa, inclusive, que não seja da área, que não seja técnica, e vai avaliar a tua entrega técnica sem que ela seja técnica, tá entendendo? Assim, eu pego sei lá, um cara de QA e ele vai ver a minha entrega de discovery, assim. Geralmente, achei que foi... Eu acho que isso passa pelo ponto do gabarito, né? Porque é um ponto também que eu discuto com o pessoal de alguns momentos que eu fiz também esse acompanhamento de PDI, pensando em evolução do time. Uma das coisas que eu fico discutindo sempre é que, cara, a gente tem que estabelecer um gabarito para que as pessoas consigam saber o que avaliar, né? Como você falou agora, o QA, o PM, gestor de projetos, PO, Tech Lead, Dev, sei lá, vou fazer uma avaliação com os pares todos que estavam trabalhando com a galera, e o cara, o Dev, o QA, a PM pode olhar ali e pensar, não tá tão bonito como eu gostaria. Pô, mas o gabarito não é esse, caramba, peraí. Exatamente. Quais são os critérios que a gente está avaliando ali? Então, foi a primeira grande queixa que eu consegui mapear quando fiz ali as conversas, os primeiros one-on-ones com a equipe, né? E do outro lado, junto com os stakeholders, com o meu CPO e tal, eles também não tinham uma boa visibilidade do que o time estava entregando. Então, eles estavam querendo assim, cara, se você conseguir chegar ao cálculo do ROI, né, para mim vai ser muito bom para poder justificar isso, aquilo, não sei o quê. Vamos ver o que dá para fazer. É um shot, assim. É o Marte shot. Ele quer atingir Marte, não quer nem a Lua. Exatamente. Então, um ponto que é crucial é você entender qual que é a cultura da empresa, como que ela está esperando ou enxergando valor nas coisas para que você consiga metrificar isso dentro das suas metas, KPIs, OKRs. E aí que criar um sistema de pontuação. Quando a gente mapeou quais eram os tipos de entrega que eram feitas pelo time, de onde que elas estavam inseridas dentro dos produtos e dentro da companhia, né? Porque a gente atende não apenas o produto, mas também a cultura, a organização em determinados momentos, né? Às vezes o site institucional, é uma campanha interna, é uma ajuda, uma consultoria para uma outra área, né? Que está ali dentro. Então, onde que a gente faz essas entregas, quais são os tipos de entrega, e dentro desses tipos de entrega, quais são as complexidades das entregas que a gente consegue fazer. Então, uma vez que a gente mapeou isso, foi estabelecido pesos, né, de pontuação para essas entregas. E isso foi inserido dentro do sistema de produção da companhia, na esteira, né? Então, tem companhias que vão usar ali o Gira,
o ClickUp, tem gente que ainda usa muito Trello, né? Etc. Mas dentro do seu sistema de esteira, né, de produção, você coloca ali uma maneira de que haja integração de todas as atividades que são geradas ali, obedecerem à necessidade de colocar qualquer tipo daquela atividade de design. Então, não é só uma atividade de design, é uma atividade de design de interface, da complexidade baixa, média ou alta. E qual que é a justificativa que você, profissional, PD, está dando por aquilo ali ser baixa, média ou alta? Isso a gente fez até por uma questão de auditoria, né? Como um dos pilares da companhia é a transparência, então a gente queria trazer visibilidade para o PD do que ele estava entregando, porque nem eles sabiam dizer ao certo assim, eu sou um alta performance? Eu não sei, cara, não sei qual que é o parâmetro, eu não sei quanto que um júnior entrega, será que eu estou entregando a média de um júnior? Ou será que eu estou entregando a média de um pleno, de um sênior? Então, a gente não tinha esse dado quant, mas a gente tinha os dados quali das avaliações 360, né, das relações interpessoais, visões de soft skills. Então, a gente começou a implementar isso dentro da companhia, e esse sistema de esteira de produção geravam os dados que a gente tratava no Data Lake, e aí eu não poderia deixar de citar, né, um grande amigo aí, o Dan Lake, foi... É um caso bem interessante do Danley, porque ele era um analista de dados, mas que pertencia ao time de design, assim, alocado, pago, centro de custo nosso, né? E ter ele dentro do time é uma raridade, você ter uma pessoa assim que você é do seu time, geralmente é do time de dados e está ali prestando, né, aquela ajuda, aquele serviço dentro da tua estrutura. Mas a gente tinha ele ali, isso possibilitou que a gente criasse, né, o tratamento desses dados e o dash, que tinha ali 3 visões. Uma visão para o gestor, uma visão para o PD e uma visão para o produto. Então, quando a gente acabou estruturando isso, e o sistema ele é passivo de alterações conforme a gente vai vendo que ele está calibrando, que ele está afinando, né, direitinho, ele permite a gente ver não só os pontos que aquele PD está fazendo num ranking, mas a gente estabelecer qual que é a média de um sênior de entrega dentro desse contexto, dentro desse mercado, dentro da nossa companhia. Olha, geralmente o sênior, a média dele é essa aqui. Então, quando eu tenho um PD que ele está entregando pontos a mais ou a menos, isso cria para mim gatilhos de ação. E aí eu posso fazer um gatilho de promoção, de reconhecimento, né, de destaque, ou eu possa ter um gatilho ali de socorro, de tentar entender o que está acontecendo, de motivação. E esse é um ponto que tem que ter muita clareza, assim, de você tratar com a equipe, de que o sistema de pontuação e de metrificação das demandas, ele não é para você botar a faca no pescoço de ninguém, né? Porque a pessoa pode ficar com aquele medo, né? Cara, eu não entrego tão bem, vão descobrir que eu não entrego na média, né? Cara, se isso está acontecendo, não é simplesmente porque você não está entregando, mas talvez, e geralmente, você não tem um conjunto de informações, de ferramentas, de auxílio para que você esteja se desenvolvendo como profissional. E você não pode se conformar com isso, porque aí realmente, se você se conformar, o caminho do mercado é cruel com você nesse sentido, né? E aí, foi muito bacana a gente fazer essa implementação, porque quando virou, né, o ciclo da análise 360, eu estava ali com os meus pares, né, com os gestores, os tech managers e tal, e a gente passa ali num momento de calibração para falar de cada membro da equipe, como que foi, etc e tal. Para falar dos meus liderados, tá aqui, ó, abre aqui o BI, fulano mandou bem por causa disso, entregou acima da média assim, dentro da senioridade foi o primeiro colocado em entregas, as entregas eles estavam ligadas a tal produto, e não somente isso, estavam ligados também a tais KPIs, então mexeu o ponteiro do produto nesse ponto. A gente melhorou o CSAT em tantos pontos, a gente melhorou o SUS naquilo ali, houve a implementação do Design System agora nesse produto que antes não estava. Então, para além simplesmente de pontos contados,
eu também tenho a visualização de todas as atividades que foram feitas e a que OKRs, quais KPIs elas estavam atreladas. E aí, então, você vai ver que há uma entrega em prol da companhia. Brian, você conseguiu medir o ROI de UX dentro da companhia? Não consegui ainda. É um processo que a gente está em construção. O que a gente está fazendo hoje? A gente tenta calcular ali dentro o ROI da tech. Por que isso? Porque dificilmente você tem uma entrega que ela é unilateral de design, né? Então, que não envolveu nenhum PM, nenhum dev, nenhum QA, ninguém de negócio, né? Isso aí chama de estudo. Basicamente isso que a gente chama, mas ninguém chama de estudo. Exato. Então, dificilmente você vai ter uma entrega dessa e que ela também mexa muito no ponteiro comercial, né, de imediato, assim. Você pode entregar uma pesquisa, um negócio que vai direcionar, mas vai gerar outras ações, que aí já não vai ser só mais design, e que vai mexer ali o ponteiro. Como hoje a gente está estruturado dentro da companhia, numa estrutura que tem a parte de negócio, que ela é mais tradicional, e tem a parte da plataforma digital, que é a tech, e que tem essa multidisciplinaridade, né, do QA, do PD, do PM, dos engenheiros, né, dos desenvolvedores, é muito mais fácil a gente calcular o que é a fatia da tech dentro do grande bolo da receita da empresa. Ou seja, cara, a receita da empresa estava em 4 bi. Depois que a gente implementou tal coisa na plataforma, ficou mais fácil a venda, a gente conseguiu fidelizar mais clientes e ela subiu para 5 bi. É muito mais fácil fazer esse rastreio e dizer, não, olha, aqui eu tive 1 bi de lucro, né, de aumento da receita por causa da atuação da tech. E hoje a gente está calculando isso. Qual que é o ROI da tech? E nós fazemos parte da tech. No momento em que as outras estruturas ainda tech começarem a adotar esse sistema, aí a gente vai poder começar a metrificar pelo lead time das ações, das atividades, pelas complexidades que tem ali, que o dev vai colocar, aqui eu acho que é uma complexidade pequena, média ou alta, e levei tanto tempo, quanto o de design foi pequena, média ou alta, e levou tanto tempo. Aí eu começo a poder ter uma análise, né, matemática, quantos por cento cada um atuou naquela demanda. E aí eu tenho repartido essa grande fatia, né, para aí sim ter a maturidade, um cálculo de ROI de UX específico, um ROI de dev específico, de QA específico e tal. Mas isso está muito ligado à maturidade da empresa, em como que a gente consegue construir. Foi um caminho pavimentado para fazer? Óbvio que não. A vida é cheia de emoções, como diria o Joseph Klimber, né? Ali, quem é mais antigo deve conhecer a sketch. É uma caixinha de... A vida é uma caixinha de... Exato. Não foi uma mão com açúcar, mas conseguir fazer isso, desbravar, né, o ponto inicial dentro da minha equipe, poder mostrar valor, inclusive para o meu CPO, no momento da avaliação do meu time, trazendo dados, enquanto muitos dos meus colegas estavam no achismo, foi um grande promotor para a gente poder avançar com isso. Então, esse é um ponto importante. Eu achei interessante a conexão de vários pontos aí que você comentou. Uma das coisas que, pensando assim, na raiz que eu fiquei pensando é, primeiro de tudo, essa pavimentação, digamos assim, o mato tá lá longe, ainda tu ainda tem que fazer se chegar até lá. Então, o que eu quero, a analogia que eu quero fazer é, antes de começar o empenho das senioridades e da entrega, você já tem que estar discutindo sobre o que é cada senioridade, o que significa cada senioridade e nas suas expertises, inclusive, para depois disso pensar, pronto, agora nós temos as características que agora eu vou dizer, tá, como é que a gente pontua, para depois a gente pensar como é que a gente mede, para depois a gente pensar como é que isso aqui está colaborando e o que é uma média, né? Então, haja passo para chegar até lá. E todo esse ponto você conectou até com a estratégia da empresa, que é um negócio que eu acho muito interessante, é que quando está nas discussões do dia a dia, muitas vezes, e alguns ciclos de lugares que eu já passei, acaba se abstraindo a pergunta de a gente está fazendo isso por quê? Né? Porque às vezes tem a implementação de método de OKR já, só que fica no meio do caminho lá, depois do segundo mês que foi se falado dos OKRs,
Só fica assim, não, a gente tem que estar fazendo tal coisa, não sei o que, a gente tem que refazer tal coisa, tal negócio é urgente, aquele outro negócio também é urgente. Mas peraí, gente, isso tudo que sempre é tudo muito urgente. O que tá mexendo aquele KR lá que a gente prometeu que ia mexer, aqueles objetivos gerais lá que a gente disse que precisaria seguir, porque vai de cima para baixo os objetivos, e a gente tem que estabelecer de baixo para cima o que a gente vai querer executar e medir para alcançar lá. E aí essa conexão eu achei interessante, porque se as entregas que foram feitas, das senioridades que foram mapeadas, das expertises necessárias para que fossem construídas aquilo ali, a gente conseguiu entregar uma coisa que fosse diretamente ligada àquele resultado-chave que a gente queria mexer, que até pegando a observação que você fez agora, de facilitou a venda, ou tirou aquele bloqueio de venda que tinha antes, né, que a facilitação tem várias interpretações, né? Demorava 3 etapas e demora 1. Demorava 3 meses, agora demora 2. Beleza, às vezes por venda consultiva demora muito mesmo. Mas assim, aqui a gente estava trabalhando para aquele objetivo, não, mas aí você só mexeu o layout. Sim, então, mas o layout ficou prático. Esse que ficou prático, a gente mediu o tempo de tarefa, isso resolveu. Aí vamos medir o tech, a praticidade que foi colocado na arquitetura, na interação, na explicação que a tela estava dando, na orientação, no instrucional. O que o tech conseguiu contribuir também com agilidade, performance, entrega, segurança. Então, olha, esse bolo de coisa que foi feito aqui, teve uma galera de back, de front, de UX, Research, UI, Service, que mapeou e entregou esse bolinho de coisa aqui para que o vendedor basicamente apertasse o botão só. Às vezes, inclusive, é o ponto de, olha, o vendedor nem precisou mais apertar o botão, porque agora não existe mais botão e por isso que é mais rápido agora. E por isso a gente fez X vezes 30 vendas em menos tempo do que tinha antes, né? Então tudo tem que estar, uma conexão com qual é o objetivo, que ponteiro que a gente vai, e não precisa ser na verdade, dificilmente vai ser o ponteiro macro, que geralmente, por isso que eu falei que fica um pouco na utopia de discussões de ROI por aí, porque parece que a gente vai modificar diretamente com o nosso trabalho ali as vendas nesse mês. Peraí, cara, esse mês vai dar só para fazer pesquisa. Esse mês é isso que a gente vai fazer. Por isso que a ideia é você conseguir primeiro medir o que está na sua mão ali, o que é possível, né, de você medir. Então, no caso da gente aqui, não consigo o ROI de design, de UX, vamos medir o ROI da tech, que a tech eu consigo, né? E aí é um bolo maior. Não sou só eu que estou... Enquanto eu estou trabalhando em pesquisa, tem alguém que já está fazendo delivery do negócio ali, entendeu? A gente está evoluindo determinados parâmetros do sistema. E, assim, para além disso, acho que a frase mestra é complexo para a gente, fácil para o cliente. Essa tem que ser a chave, entendeu? Então, assim, cara, é difícil, vamos fazer... Amigo, eu quero conseguir no final que ele engaje, que ele venda, que ele aumente o time dele dentro do sistema, dentro do uso do aplicativo, que ele seja um promotor, que ele passe ali no processo do AIDA, né, eu vou chamar a atenção do cara, vou informar, vou causar desejo, e no final ele fecha com a ação ali de conversão, né, e muitas vezes a nossa atuação na conversão tem que ser fazer menos do que tentar fazer alguma coisa. Às vezes é só não fazer nada, é só não atrapalhar o cara, sacou? Se o cara já quer, eu só não preciso dizer assim, você quer, então agora preenche esse formulário de 30 páginas. Pô, velho, o cara quer pagar, deixa ele pagar, não precisa pegar 30 páginas de formulário ali, entendeu? Então, assim, como que eu facilito essa conversão no final? E para além das questões de financeiro, como que eu melhoro esse produto para os meus usuários terem uma boa experiência com ele? Para além da questão do business simplesmente monetário. Então, assim, quando a gente começa a enxergar e trazer valor dentro de produtos, isso é notório. E é tão notório que, só para você saber, assim, eu vou contar um caos aqui que já aconteceu comigo. Obviamente eu não vou citar os nomes, mas eu já trabalhei aí numa companhia que
foi alvo de um grande fundo de investimento para inovação, e eles estavam sondando ali se iam inovar um aporte de coisa de bilhão em cima da companhia. E quando eles vieram, assim, uma das coisas que eles pediram das documentações, além de livro caixa, essas coisas assim, eles pediram métricas de usabilidade. Veja que coisa interessante. Eu quero saber qual que é o CSAT, NPS, SUS dos produtos de você. E, pasme, a gente estava batendo nisso o ano inteiro anterior, dizendo assim, gente, a gente não está medindo isso, eu não faço ideia se esse produto ele é bom ou ele é ruim, entendeu? Assim, eu não sei, assim, a gente está fazendo um produto aqui que eu estou completamente cego, eu não sei se esse produto ele sequer não atrapalha o meu usuário, assim. Se ele é o produto ok, eu não sei. Tipo do negócio que a gente pensa assim, a gente devia estar fazendo esse produto? Exato. Porque, assim, era muito baseado num AX de alguém que teve uma vivência de mercado, do pessoal de sales. Não, mas eu vendo isso, eu sei o que eles querem. Mas, pô, eu não consigo ouvir esse usuário final. Eu não sei se isso ajuda de fato ou não. E a gente bateu nisso muitas vezes e na época, o comercial disse, não quero que fale, não é o momento, não quero que você importune o nosso cliente, né, com pesquisa, com não sei o quê. E a gente ficou muito amarrado. Então, claro, a gente é brasileiro, não desiste nunca, sempre ficam ali no pé, mas a gente procura outras formas de tentar descobrir, né? Com um Clarity da vida, um Google Analytics, vou taguear, vou tentar descobrir de alguma forma, fazer um desk research para ter algum nível de entendimento do que é o dia a dia do cara. Só que quando chegou o fundo de investimento, ele queria. Assim. E aí, foi aquele corre-corre, né? É o clima de barata voa. Exato. Cadê as métricas agora? A gente está dependendo disso para receber não sei quantos bi aqui. Eu falo, métrica? Mas cadê? Aqui, ó. Quantas vezes eu pedi para a gente poder rodar um CSAT? Assim, mandar um e-mail com o CSAT? Não tinha. Aí, como prevenido morre de velho, né? A gente já tinha alguns CSATs feitos com algumas pessoas que a gente conseguiu descobrir ao longo do caminho que também eram clientes, mas meio por baixo dos panos, assim, sabe? Aí, ó, as iniciativas piratas, né? A gente de vez em quando tem que fazer as iniciativas piratas dessas. Exato. Aí, ó, temos isso aqui. Não temos CSAT de todos os meses, porque não era uma coisa institucional, mas a gente tem dessa feature, assim, assado. Temos o SUS, desse, NPS, disso. É isso aqui que a gente tem. Manda para lá e é melhor do que nada. E por muito pouco essa empresa não deixou de receber, porque não tinha a métrica. Mas das métricas que tinha, a gente conseguiu passar a transparência que o produto tinha total capacidade de evolução, sabe? Então, vê a importância que é a gente conseguir contar essas histórias, metrificar as coisas, para no final, agora, para essa empresa lá, é nova. Assim, tudo tem que ter métrico, tem que estar depois guiado. Que aquele momento dito popular, a água aqui batendo na bunda ali, aí a pessoa fica, eita porra, não, agora não, agora a gente tem isso como... isso aqui faz parte dos nossos valores. Exatamente. Falou do valor monetário, é o maior valor da empresa, né? Eu já tive que, na minha carreira, criar várias dessas iniciativas piratas, assim, que acabou depois virando um processo interno. Tipo, você falou de medir alguma coisa. Eu acho que só teve, sei lá, 2 lugares que eu trabalhei até hoje que não fiz assim, mas que já tinha alguma coisa medida ali. Que eu trabalhei em poucos lugares já estruturados, enquanto assim, pessoa que já estava pensando em métricas, que já estavam realmente bem encaminhados assim, em decisão de produto, realmente já estava com uma maturidade boa de entender ciclo de produto, evolução, roadmap, métricas e acompanhamento e tudo mais. Muito poucos lugares. E geralmente fala assim, cara, como é que tá o desempenho do portal? O povo tá acessando? Não, tem muita gente que acessa. Então, o que é muito? É 2 por dia? Por semana ou por hora. E aí, exato. Tem muita gente, a pessoa até liga aqui reclamando, tem muita gente que reclama. O que é muito? 2 por semana, por dia ou por hora? daí vou perguntando pra pessoa, não sei, cara. Então faz o seguinte, bota esse códigozinho do Tag Manager lá no portal e depois a gente se fala. Aí 15 dias, um mês depois, então galera, a gente tem vocês não vão poder subir essa feature hoje, porque é o dia de pico. Até 5 horas da tarde tem muita gente acessando. Olha o gráfico aqui.
Então, já ajuda do nada, assim, já surgiu uma informação dessa. E alguns lugares acabaram ficando assim, não, a gente como você falou, agora me veio várias lembranças do tipo, não, a gente não pode estar falando com o cliente, porque não, a gente não tem esse processo. E também, para falar com o cliente, é só você fala com o pessoal do atendimento, que eles já falam com o cliente direto. Ou então fala com o pessoal de como é que chama? CX, né? De CX ou de vendas ali, eles já falam com o cliente o tempo todo. Então, assim, eles já sabem tudo que o cliente precisa. Eles falaram esses dias, a gente estava falando lá com o coordenador, não sei o quê, e estava comentando que tem umas ideias lá que já queria conversar, então já tem um monte de coisa para você trabalhar já. Aí vai conversar com a pessoa tem, assim, camada, sabe, uma cebola, assim, de tanta camada de viés, assim, que a pessoa colocou no meio do caminho, e que ele escutou uma vez de um cliente, que às vezes era 0,005% da receita aquele cliente ali, e aí olha assim, não, os clientes precisam que a gente tenha isso aqui melhor, mais bonito e mais rápido, que agora ferrou. São 3 coisas assim que altamente... com a trindade, assim, né? Cada uma dessas coisas carece de uma definição muito específica para esse momento agora. O que é rápido? 2 segundos, 2 horas ou 2 dias? O que é rápido? Exato. O que é lindo, né? Mais bonito. O que é bonito, super subjetivo, né, cara? Tudo, não, e aí é muito essas barreiras internas, inclusive, para chegar nisso que aí depois acaba se tornando um processo e depois acaba se tornando assim, olha, então, tá vendo? Ó, a gente conseguiu tal coisa e tá melhorando isso aqui, isso, aquilo, outro, mas às vezes tem que ir saindo das iniciativas piratas dessa daí. O tempo desse, pessoal, você vai falar? Não, pode falar. No tempo desse, geralmente eu abro um período de mentoria e aí, cara, tem várias pessoas assim que estão fazendo migração, júnior, tá um tempo aqui, mas tá naquele momento, aqueles momentos assim de time do eu sozinho, então tem que trocar, não sabe nem como é que faz para saber se tá certo ou se tá errado, aí troca umas ideias, e tem muitos desses momentos iniciais até, que vem assim, eu queria saber por onde é que eu começo, porque eu quero implantar um design system, que eu quero começar a calcular o ROI lá dos produtos da empresa e tal. Tá, quanto tempo você trabalha na arte? Não, eu sou júnior, eu comecei faz 6 meses e tal, não sei o que. Não é pra você, cara. Você teve contato com métricas? Já, assim, eu fiz um curso, dá um bootcamp, não sei o que. Não, calma, você não conhece, você sabe que existe. Então, uma coisa é outra coisa. Mas assim, design system, tá? Quanto tempo você já ouviu, praticou? Quem tá te ajudando? O pessoal de tecnologia já sabe disso? É uma discussão interna? Então, eu pensei aqui que eu tô vendo vários lugares, todo mundo conversando, então eu quero criar um. Então, faz o seguinte, cara, calma, vamos ter calma, segura a ansiedade, porque nada disso você vai conseguir fazer nos próximos meses, tá? Você vai pensar como é que você entende o que é medição dentro da tua empresa, seu primeiro passo, para saber se alguma coisa está sendo medida. Se alguém um dia vai olhar para aquilo. Então, assim, se você conseguir fazer o mínimo passo possível, você começa com isso. Caso contrário, velho, você não vai medir, não vai sair fazendo muita coisa, porque, primeiro, ninguém está medindo o seu desempenho. Então, assim, saber medir não é uma coisa normal da tua empresa. Exato. Tá querendo demais já. E muitas vezes, assim, eu costumo dizer que antes de você criar alguma coisa, você precisa consumir aquela. Porque senão você não sabe o que você está criando. Entendeu? Então, assim, eu quero criar métricas aqui. Você tem consumido métricas? Você sabe como é que é isso? Assim, porque você vai criar uma coisa que você não consome, como é que você vai fazer isso? Assim, é a mesma coisa de assim, cara, eu vou fazer um ceviche aqui. Cara, se eu nunca comi um ceviche, eu nunca vi um ceviche, como é que eu vou criar um ceviche? Tá entendendo assim? Eu vou fazer um fazão ao molho de alcaparra. Cara, eu não faço ideia de como é um fazão, o que é alcaparra, nem como faz um molho. Então, eu nunca consumi uma parada dessa. Tá entendendo? Então, eu sinto que muitas vezes as pessoas romantizam demais e acabam querendo dar um passo que é maior que a perna, assim. Então, antes de você querer criar um design system, a sua empresa consome algum design system? Você sabe? Porque existem muitos design systems, inclusive gratuitos, disponíveis no mercado. E que pode agora pegar lá e baixar a biblioteca e você trabalhar em cima dele. Por que não?
Tá entendendo? Assim, por que eu preciso criar um novo? Às vezes eu ainda não, por não consumir algo, eu ainda nem sei quais são as minhas reais necessidades sobre aquilo. O que realmente tinha que ser customizável para eu não conseguir consumir algo que já existe, para ter algo criado exclusivamente, personalizado por mim. Tá entendendo? Então, assim, por que disso? Então, antes de eu querer fazer design, eu preciso consumir design, entendeu? É assim que eu vou evoluir no meu senso estético, é assim que eu vou evoluir sobre o que é evolução de produto, o que é um produto de fato, como que eu faço o processo de discovery, de experimentação, de validação. Antes de fazer design, eu preciso consumir design, né? Então, eu vou muito nessa visão, assim. E quando a gente vai vendo no dia a dia das empresas, as pessoas estão, como a gente comentou aqui, pô, quero calcular o ROI, mas eu ainda não consigo calcular nem quantos usuários eu tenho dentro do meu produto, sabe? Assim, se eu tem ainda usuário mexendo realmente, ou se só tem chamado de suporte porque ninguém conseguiu usar até hoje. Exato. Cara, e dessas iniciativas piratas, assim, elas fazem muita diferença, né? Eu lembro que numa empresa também que trabalhei, a gente acabou com a iniciativa pirata que virou um produto da empresa, né? E é interessante essa case, assim, vamos dizer, porque começou por uma falta de enxergar o que estava acontecendo no mercado, né? Alguns gestores de produtos queriam entender melhor qual que era o mercado que eles estavam inserindo seu produto. Porque as pessoas que eram os GPMs, que eram os product owners ali do produto, eles tinham os vieses deles, e esse produto em específico era um produto muito nichado, né? Um produto assim para fundos de investimento, etc., né? Gestoras. E aí a pessoa responsável por esse produto constantemente vinha e dizia assim, não, porque esse produto ele é um aquário. Eu pesco num aquário quando eu vou tentar vender isso. Eu tenho 80 clientes no Brasil. São 80 gestoras no Brasil que podem pegar isso aqui. E todas estão ali em São Paulo. Então eu faço a prospecção ali num mercado relacional. Eu bato na porta, literalmente, dos caras lá, dos gestores de fundos. Tem que ter um tempo de almoçar com todo mundo. Isso, exato, ali e tal. Porque... E se eu errar uma vez, eu perdi aquele cara, eu perdi, assim, um cliente grande, porque o mercado desse produto é muito pequeno. E eu fiquei, assim, pensando muito sobre isso. Mas, rapaz, agora isso é baseado em quê? Isso é dado da onde, assim? Vozes da cabeça de quem? Vozes da minha cabeça, o que rola? Vamos mapear o que é isso? E dentro dessa história, para além disso, esse gestor que fazia esse contato, ele ainda dizia assim, e esse produto só vende, não é por causa do digital, não é da plataforma, não é porque dentro dele a gente entrega um relatório X, que esse relatório é o que vende o produto. Ou seja, eu poderia demitir todo mundo aqui de tecnologia e fazer esse relatório num PPT e eu venderia, entendeu? Porque eles compram esse produto por causa desse relatório. Caramba, uma verdade, né? Assim, bem, uma certeza. Muito dura, né? Ou seja, ele destruiu o produto para tentar recriar um MVP. Exato. E aí, só que assim, se você botasse isso na matriz CSD ali, né? Você tem a certeza dele, mas algumas hipóteses, o mercado... O Brasil é muito grande, ter 80 pessoas só que consumiriam isso, é um mercado extremamente nichado, né? Onde que a gente consegue? Eu falar que, acho que não, são bem mais de 80. Se pensar 2% da população mais rica, que é milionário e bilionário, já é gente pra caramba, não é só 80 não. Exato. E aí a gente, tipo assim, o que quer saber? Eu vou tocar a iniciativa pirata aqui com o meu analista, né? E aí, mais uma vez, um agradecimento aí ao Danley, né? Topou o desafio e disse assim, Danley, vamos fazer um mapa do dinheiro no Brasil? Porque eu quero entender qual que é a situação do mercado de capitais no Brasil aqui e a gente poder ver se é de fato, assim, onde tem possibilidade de prosperar. Porque se a gente tiver um produto que só tem 80 pessoas e eu não consigo sair disso, cara, eu risco em dizer que esse produto vai chegar uma hora ou outra, inevitavelmente, ao fracasso, porque ele vai se esgotar rapidamente. Tem que torcer para essas 80 pessoas não sofrerem um acidente, não morrer ou não saírem do Brasil. Porque senão é menos alguns clientes. Ou não optaram pelo concorrente. Né? Ainda tem isso. Aí,
Tá, como é que a gente vai fazer isso? Aí é a importância da pesquisa, né? De você saber como que você vai capinar o mato, né? Então, assim, ninguém tinha, os caras que trabalham com isso não tinham as informações. Vamos começar pelo básico. Vamos fazer um best research, vamos entender de verdade o que é o mercado de capitais, o que regula isso aqui, se tem regulamento, se não tem, né? E aí a gente viu que tinham alguns órgãos reguladores do mercado. E sendo órgãos reguladores do mercado, todo mundo que é gestora de fundos e que mexe com bolsa de valores está listado nesse órgão. E esse órgão é um órgão governamental, e aí pela lei de transparência ele tem que dar os dados dele. Aí a gente achou os dados de todos os clientes que trabalham com isso, que estão ali dentro da base do governo. Só que a base do governo ele vê assim, o nome do cara e só, né, basicamente. E aí era o nome da empresa e o responsável. É um aí, sócio ou contador, às vezes. Aí a gente, mas se eu tenho o nome da empresa, eu consigo achar o CNPJ. Então agora vamos para a base da Receita, base pública, né, conectar com a API da Receita Federal, vamos descobrir o CNPJ desse cara, e pelo CNPJ a gente vai descobrir onde é que é a sede da empresa desse cara, o endereço, eu quero o telefone dos caras. Eu quero ter uma base aqui com todo o contato de todo mundo que é possível ter contato no país. E onde que eles estão. E outra, já que é regulado, no órgão lá, cada gestora ela tem que declarar quanto que está sobre sua gestão. Então, aí eu sei quem que é mais suscetível a eu chegar ali e conseguir fazer uma prospecção maior, uma venda maior, menor, quanto de capital o cara tem, qual que é o meu market share, que eu consigo chegar nele ou não, entendeu? E aí a gente fez um mapa do dinheiro no país. Onde que estão as concentrações de capital, de gestoras, para além de São Paulo, que era onde era o único lugar que se fazia a prospecção, no resto do país, onde é que tem? De fato, confirmou que São Paulo é o concentrador, mas ainda tinha muito mais gente no país. E aí daquelas 80, 90 pessoas que ele viu, a gente conseguiu achar 3 mil e poucos clientes, entendeu? E desses 3 mil e poucos que são gestoras, de fato, do segmento específico do produto, aqui, cara, 1.500 ali, né? Que poderiam estar, agora ele prospectar, sabendo exatamente qual que era o endereço do cara, o telefone do escritório, quanto que o cara tinha sobre gestão, quanto que ele estava emitindo ou comprando, etc e tal, num Power BI para ele, atualizado em tempo real. Pronto. Foi uma entrega que, se você for parar para pensar, talvez tivesse que ter sido do time de dados da companhia, né? Do time de inteligência comercial. Não, foi uma entrega do time de design. Por quê? Porque, para além da entrega simplesmente ali de interface, a gente tem que entregar valor para o produto. Essa é a função do Product Design. Por isso que é um profissional mais generalista do que o profissional de UI ou UX. A gente está falando da vida de um produto. Uma coisa muito maior. Isso vai além do que eu simplesmente chegar ali e aumentar o nível de score do SUS, ou mexer um botão de lugar, ou usar um DS, ou fazer uma análise de contraste. Eu tenho que me preocupar com a saúde do produto e também a possibilidade de crescimento desse produto dentro da companhia, para que a gente consiga ter trabalho, emprego no dia seguinte. Sim, é muito comum também essa discurso, até porque, como eu participo do TDC, você já participou do TDC que teve em Recife também? Não participei. Já fica a chamada aí, tenta submeter um case para lá, que é bem interessante, é um sistema muito legal que eles constroem. E a gente discute que tem duas trilhas, geralmente, né, no TDC São Paulo e o daqui de Floripa, que é o de UX e PD. E sempre a gente tem assim, mas essa palestra aqui é de UX, essa palestra é de PD, e quando eu abri para PD, um monte de gente leva case de UX. E aí a gente fica, não, mas isso não é produto, o cara tá falando de um touch point, uma coisa que realmente mudou alguma coisa, teve a questão de pesquisa e tudo mais, mas é um touch point, ele não conectou com a estratégia da empresa e tal. Então, no dia a dia a gente tem que estar sempre fazendo essa discussão, porque é bem isso que você falou, a iniciativa, e pensa assim, como é que eu faço para que esse produto continue em pé, para que a estratégia da empresa ela continue sendo fomentada, e é o produto que tem agora que ele está satisfazendo ou está faltando alguma coisa, ou é necessidade de criar mais algum produto interno para que a gente sustente isso e os dois juntos consigam atender as estratégias da empresa, né? E muitas vezes nasce de iniciativas piratas mesmo, a gente tem que pensar
onde é que estão os dados. Se não tem, a gente vai ver como é que a gente consegue coletar a partir daquele momento, como é que a gente conecta ali as pontas para entender ecossistema, para entender os de empresa, os tipos de negócios possíveis que se conectam com o que a gente está trabalhando para vender ali. É bem mais complexo. O fluxo dessa galera, se faz sentido na jornada deles estarem conectadas com a gente em que momento, para daí sim dizer, olha, então, galera, os dados são esses, a jornada é essa, encontra eles aqui na sexta-feira que eles vão estar lá fazendo isso, tal coisa, e vocês vendem para ele, tá? Mas não fala com eles na segunda-feira que ninguém vai te atender, porque a gente já mapeou essa jornada da galera e já sabe que aqui eles estão consumindo outra coisa que atrapalha a nossa venda. Exatamente. Ter essa visão, assim, para além do Figma, faz toda a diferença, né, entre o PD e o especialista ali de UX e UI, né, e tal. Eu diria para além de um profissional que ele está simplesmente preocupado em fazer o dele, tirar o capacete no final do dia e ir para casa, de um profissional que ele está realmente preocupado em entregar uma boa entrega, de fazer uma boa carreira, né, de se desenvolver o produto e também crescer dentro da companhia. Claro que isso vai ter outros fatores, né? Então, a cultura da companhia vai ajudar muito nesse sentido. Se a cultura for boa, o cara vai ficar mais motivado a dar o sangue ali, né? Tem cultura que, infelizmente, assim, dispensa comentários. E aí ninguém vai dar o sangue pelo produto quando tá num lugar que sente que é bucha, que só é bucha. Que é uma ficada, né? Como o pessoal diz, assim. Não é nada muito sério. A qualquer momento, né, você pode estar saindo ali. Mas, assim, vai falar muito sobre você, a sua entrega, seu caráter, quem que você é, quem é o Jefferson, quem que é o Brian, que, através do que a gente entrega. Eu sou cristão e, sendo cristão, a gente tem a visão de honrar a Deus, né? Aí tem gente que diz assim, então como é que você vai fazer isso dentro do seu trabalho? Você vai botar uma cruz em cada interface que você for fazer? Obviamente que não, né? Eu não vou fazer uma parada dessa. Mas, para além disso, eu vou falar de quem eu sou no que eu entrego. E como cristão, eu penso, né, e eu vivo muito nesse propósito de honrar a Deus sobre o que eu faço. Então, eu vou fazer o melhor interface para honrar a Deus, porque esse é meu propósito. Agora, esse é o propósito do Brian. Qual que é o propósito seu, o propósito de quem está ouvindo aqui a gente? Sim, como profissional, como pessoa. Como que você traduz isso nas suas ações, entendeu? Então, se você quer ter for somente pagar boleto, você vai fazer muita coisa que não vai levar a muito lugar, mas você vai pagar seus boletos. A sua consciência está tranquila com isso, a rotatividade vai ser grande pra caramba. Porque esse ponto que interessante que você falou conecta muito com a questão de propósito, porque assim, eu quero fazer o melhor que eu posso, tá? Que eu consigo e que eu posso. É isso, porque isso vai de acordo com a ética que eu me estabeleci para poder estar de acordo, vai de acordo com a moral que eu construo, o que é o certo e o errado, e se conectou com a ética social que eu vivo, e aí tudo isso me guia para, olha, eu vi que aquilo ali tem um propósito interessante, ou eu tenho um propósito, se conectou com essa minha jornada nessa empresa, nesse produto, e aí vai. Agora, se nada estiver conectado, realmente as coisas só pagam o boleto e vai ser muito mais volátil. E que é hoje um dos pilares, né, que a gente pensa na inovação ética, né? A gente tinha ali aqueles 3 pilares da inovação, mas agora a gente já conversa sobre um 4º pilar, que é a ética, né? Então, até que ponto é simplesmente ser inovador se eu estou fazendo mais um malefício do que um benefício para o ser humano, né? Então, isso, para você discutir ética dentro da tua entrega, você vai ter que ter uma noção muito clara de qual é o teu propósito, o que você acredita, como que você está indo. Por isso que as empresas, elas têm os processos de fit cultural, né, no momento que vai fazer a seleção ali com o candidato, porque ela tenta pegar, de algum modo, uma leitura de quem é você e qual é o teu propósito de vida, para ver se aquilo ali está alinhado com o que ela também está querendo desenvolver, porque senão realmente não faz sentido nem para você, nem para ela. Exatamente. Brian, eu vou te agradecer imensamente por esse tempo aqui, que foi bastante rico a ter conhecido a tua história,
essa história, as várias histórias, como eu falei, a gente começa por uma coisa, vai costurando outras coisas. Teve um desses, depois você dá uma olhadinha lá, você com um colega meu, que a gente começou falando sobre alguma coisa de desenvolvimento versus UX, e terminou falando sobre realidade virtual, ponto de vista que cinema 3D, nada a ver. Essas conexões. Por isso que, inclusive, o propósito, a gente falou de propósito agora, o propósito de eu ter começado esse projeto é justamente esse momento fora das 8 horas cumpridas ali, geralmente, fora dos momentos reunião com um tema marcado, as coisas que a gente gostaria de ter comentado com alguém, estava na nossa cabeça, passou por um negócio, tem umas ideias, construiu algo, inclusive, interessante, e aí já fica, inclusive, o convite para você, aplica lá para o TDC, porque algumas das várias histórias que você contou aqui hoje, certamente tem que estar lá no palco em algum momento. O TDC Recife, fica mais perto de você, se você puder viajar, tem um TDC também, vai ter em Brasília, no segundo semestre, tem em São Paulo essa semana, na verdade, está acontecendo essa semana, mas é o Summit, que são 2 dias, né, focado em IA. Aí, em setembro, tem o TDC de 3 dias, né, que aí são várias trilhas com vários temas. Aplica, cara, que aí certamente é sucesso. Uma dessas histórias vai ter que estar no palco, tá? Com certeza. E a gente pode marcar outra conversa aí para falar de desenvolvimento de sistemas públicos, né? Depois de tanta coisa ali naquela discussão, acho que valia aí um momento da gente tratar de grandes projetos, como é que a gente roda, né? Pois é. Tem muita coisa aí por trás que vai se resumir nos discursos de como é que foi a decisão de design? Cara, a decisão de design tem um monte de outra decisão no meio do caminho junto para poder chegar a dizer que o botão agora é azul. Exatamente. Mas eu quero agradecer também, viu, a oportunidade, foi ótimo o papo e conta comigo aí para o que precisar. Perfeito, então muito obrigado, então uma ótima noite e até os próximos encontros aí. A gente continua os contatos aí no LinkedIn da vida, continue acompanhando. Se tiver algum podcast que queira indicar também, eu estou escutando quase todos por aí que eu estou vendo também. Isso aqui é um projeto muito bom. Faz 1 ano, 2 meses que eu estou nesse projeto aqui. Eu conversei com muita gente diferente, com várias histórias diferentes. Isso vai enriquecendo, né, o nosso dia a dia, essa troca, né? Eu acho que eu continuo, cara, que eu acho muito bom essa troca. Não, muito bom, muito bom. Show de bola. Obrigadão, viu, Gerson? Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.